Olá, amigos e amigas, sou Luiz Horácio, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, por favor, inscrevam-se, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos e também dê um like caprichado, um joinha, por favor. Muito obrigado. Lembrando que neste canal tenho 7 playlists divididas por assuntos a saber: como ser criativo, como ser romântico, como fazer sucesso e ser feliz, experiências de vida, educação e cidadania, projetos de lei que o Brasil precisa e precisa muito, e, finalmente, se eu fosse presidente. Nessa linha de se eu fosse presidente, mas não necessariamente, eu vou dar dicas hoje de como se avaliar um presidente, seja ele qual for, de direita, de esquerda, de centro, não importa a posição que o cara jogue, digamos assim, fazendo uma metáfora com o futebol. Tem muitas pessoas que, infelizmente, avaliam o presidente pela opção ideológica, pela orientação ideológica ou até religiosa do ocupante do cargo, ou pela opção de se é civil ou militar, ou pela opção de se é esquerda ou direita, ou qual time que joga, para qual escola de samba o cara torce. Tá tudo errado, desculpa a sinceridade, mas tá tudo errado. Não é assim que se avalia um presidente, porque é fácil de entender isso. Espero ser bastante didático e elucidativo. É fácil de entender. Um presidente, ele tem que ter capacidade de administrar um país. É como se fosse administrar uma grande corporação, uma multinacional. O cara tem que ter uma visão muito grande, tem que ter muito estudo, muito preparo, muita experiência administrativa para fazer um bom trabalho. Além disso, ele tem que ter uma série de outros requisitos. Ele tem que saber ouvir. Ele tem que ter humildade para saber ouvir. Ele não pode ser prepotente, arrogante, dizendo eu que mando nessa jossa. O cara que começou com esse discurso já tem que ser descartado, não serve. Ele pode servir para qualquer coisa. Pode servir até para leão de chácara de casa de tolerância. Mas para presidente ele não serve. Porque ele é um cara arrogante, é prepotente, ele tem que ter humildade. Não é porque ele é presidente, que tem bastante poder, que tem o direito de ser prepotente, arrogante, de forma alguma, muito pelo contrário. Se ele quer fazer um bom trabalho, se ele quer ser bem assessorado, se ele quer conseguir resultados positivos no desempenho do seu trabalho, ele tem que saber ouvir para fazer a coisa certa. Até porque os interlocutores, os reclamantes, o povo, os interessados em que ele faça um bom trabalho são muitos, então ele tem que atender a gregos e troianos, paranaenses e baianos e todo o resto do país. Então, além disso, ele tem que ter preparo, tem que ter estudo, ele tem que ter um conhecimento mínimo e correto e amplo de tudo o que acontece num país. Tem que saber lidar com pessoas. Tem que ter um bom relacionamento com a imprensa, tem que ter um bom relacionamento com os países vizinhos e todos os demais países mundo afora. Ele tem que estar situado no tempo e no espaço, ele tem que estar conectado com o que é mais importante para o mundo, né? Para a humanidade, para as próximas gerações. Hoje, o que é mais importante para as próximas gerações, isso é praticamente unanimidade, é justamente a preservação do meio ambiente. Então o cara tem que ter uma sintonia fina com esse desejo, com essa aspiração pública, esse desejo popular. E principalmente ele tem que estar alinhado com a necessidade de criar condições. O presidente não dá emprego para ninguém, a não ser para os parentes dele e para os empregados fantasma, quando o cara tem. Não estou dizendo que o atual tem, nem que o anterior tinha. Mas acontece, às vezes quando o cara não é presidente, ele não faz mais isso, mas às vezes quando era deputado, ele fazia. Acontece, né? Enfim, tá? É só pesquisar que vocês vão achar.
Então ele tem que estar em sintonia com as empresas, tem que estar em sintonia com os grupos econômicos, os sérios, evidentemente, para criar condições para que haja investimentos na produção de bens e serviços dentro do país. O que isso vai ocasionar? A partir do momento que há incentivo à segurança jurídica, eu não digo subsídio, eu sou contra subsídio. Não estou falando em subsídio. Ele tem que dar segurança jurídica, reduzir a burocracia. Ele pessoalmente não precisa fazer isso. Mas ele tem que exigir dos seus vários ministérios que minimizem, que reduzam a burocracia aos patamares minimamente aceitáveis. No Brasil a burocracia é gigantesca, é estúpida, é burra, é desastrosa, é inútil, é onerosa, custa caro, não serve para nada. É um lixo a burocracia brasileira. E entra governo, sai governo, os caras não melhoram isso. É muito triste. Que os caras nem... Eu nunca ouvi nenhum presidente falando vamos desburocratizar o país. E se falaram, não passou de mera retórica, mero discurso, pura demagogia, não passou disso, não fizeram nada para melhorar. Agora, quando o atual aí tá desburocratizando, na realidade, hoje teve até uma operação da Polícia Federal contra o atual ministro do Meio Ambiente, que na realidade ele atua contra o meio ambiente. Há suspeitas que ele estava favorecendo até contrabando de madeira para a Europa e para os Estados Unidos. Não sei o que digo, é a justiça que está dizendo, ele que se entenda com a justiça, eu não tenho nada a ver com isso. Então, aí eles estão desburocratizando, na realidade estão liberando para criminosos que fazem queimada, fazem desmatamento ilegal em terras públicas, em reservas indígenas e até em propriedades particulares, através dos poceiros, os caras que tomam posse do que não é dele, ou seja, ladrões no popular. Esse cara estava favorecendo disse que quer passar a boiada, lembra? O cara que quer passar a boiada? Então, ele estava passando a boiada, a Polícia Federal pegou ele. Agora eu quero ver onde ele vai passar a boiada. Então, o passador de boiada aí é um péssimo exemplo de ministro. Não só ele, tem mais uma meia dúzia aí, vocês sabem quem são. Então, para ser um bom presidente, não pode ter esse tipo de assessor, só a título de ilustração. E também não pode ter assessor, tinha um outro assessor lá, um cara que eu não gosto de citar nomes, nem vou citar. Mas no ano passado o cara disse que era terra plana e o cara foi nomeado pelo atual presidente para ser diretor da Funarte, da Fundação Nacional de Arte, o órgão do Ministério da Cultura. O cara disse que a terra é plana. Olha aqui, ó. O que vocês acham aí, vocês, a criançada que estão me assistindo? A terra é plana? A Terra é redonda e gira. A Lua é redonda e gira. O Sol é redondo e gira. Todos os planetas são redondos e giram. Mas a Terra desse cara aí, do cara que contratou ele, é plana. Veja o tamanho do absurdo. Olha o tipo de presidente que o povo gosta. Quer dizer, o povo não, a minoria aí que tá caindo mais ainda. Esse livro foi eu que escrevi, tá? Chama-se Linda Flor. Então é esse o recado de hoje. Espero que tenham gostado. Eu vou continuar no próximo vídeo falando sobre isso, sobre outras qualidades que um presidente deve ter e que talvez alguém não tenha. Eu sou terrível, né? Tá certo. Abraço e até mais.